O calor vai ter que ligar o vento. Boa noite. Testando aqui. Boa noite. O som tá bom? Boa noite, boa noite. Oi, Sueli. Oi, oi. Oi. Me diz se o som tá bom. Vocês estão me ouvindo? Tá ok? Ai, que bom, Sueli. Que legal. Que bom, graças a Deus. É sempre um desafio, né? A gente entrar assim ao vivo. Mas que bom que tá tudo ok. Que alegria estar aqui de volta. Para aqueles que ainda não me viram por aqui, eu me chamo Denise Muniz, sou trabalhadora da Associação Espírita Seara de Jesus em Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro. E é muito gratificante estar com vocês, conectados aqui por essa rede maravilhosa, essa rede que nos une. É muito bom. E desde já agradeço a oportunidade do trabalho, porque a gente não pode dispensar uma oportunidade de progredir, porque trabalhar é igual a progredir. Muito obrigada. Então nós vamos iniciar o estudo da noite de hoje com uma página do livro Pão Nosso, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. A página se chama Cura do Ódio, lição 166. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. É um registro de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 20. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, qual ocorre à claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à tranquilidade. Contar com inimigo desse jaez é padecer dolorosamente a enfermidade no íntimo,
quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Quase sempre, o aprendiz De boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. a Penetrabilidade caracteriza o coração do outro, e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa Situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem-intencionada em gestos bajulatórios. espere-se pela Oportunidade de manifestar o bem. desde o minuto em que o ofendido Esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, A visão do o ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o Antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio, cheio de expressões infernais. Nesse momento que aqui nos reunimos, unimos virtualmente, rogamos a assistência dos nossos guias e mentores, rogamos a assistência de toda a espiritualidade amiga, do núcleo espírita Caibar Chutre, rogamos a todas as vibrações fraternais que se reúnem a nós nesse chat. mas acima de tudo Contamos com a luz de Jesus em nossas consciências, o amor tão sublime sublime amor de Maria de Nazaré, e acima de tudo contamos e sempre contaremos com a misericórdia, a bondade e a justiça do nosso Pai Criador. que o estudo da noite de hoje seja fraterno, Que toque nossos corações, que transforme nossos pontos de vista, sempre na medida das nossas necessidades e merecimentos. que toda luz habite em nós, hoje e sempre. Ah, o som Parece que tá aumentando, é? Será? Tá estranho o som, é? Tá oscilando? tá alterando. Deixa eu ver se abrindo aqui, que às vezes a internet... Eu tô com a porta aqui no quarto fechada, não sei se mexe no som, se mexe na conexão. Ainda tá alterando? Senão vou tentar colocar o fone de ouvido. Eu vou botar o fone. Só um minuto. Podem me dizer Se deu uma melhorada. se tiver dado uma melhorada. Me avisem, por favor.
Eu coloquei aqui o meu copo com água, porque a gente sempre gosta de pedir à espiritualidade amiga que deposite os medicamentos necessários para a nossa noite de descanso, de recuperação do corpo físico. Então a gente sempre coloca um copo para pedir à espiritualidade para fluidificar. Então eu espero que o som tenha melhorado um pouquinho. Ainda está oscilando, é? Puxa vida. Não sei se é internet, mas enfim. Vamos continuar, né? E vamos ver se a gente consegue. O nosso estudo da noite de hoje está baixo? O nosso estudo da noite de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não mudou? Ah, que coisa, hein? O nosso estudo da noite de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E esse capítulo tem vários temas que são temas desafiadores para todos nós. Tem retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E depois as instruções dos espíritos, que é o tema que a gente vai se debruçar. A vingança, o ódio e o duelo. Então, nosso estudo está basicamente nas instruções dos espíritos. Contudo, esse capítulo, todo ele, é um capítulo que precisa ser muito sentido por nós. Porque quando a gente lida com a questão de amar, quando a gente lida com a questão de nos aproximar, nos afinizar com o outro, sendo que aquele outro é o nosso desafeto, é algo ainda desafiador para todos nós. Nós ainda estamos vivendo numa faixa de espíritos com muitas imperfeições, com muitos desafios a vencer. Então, todo esse trabalho é um trabalho... Eu vou tentar tirar do Wi-Fi e vou botar nos dados. Só um minutinho. Peraí. Tá falhando muito, né? Vou abrir aqui a porta. Não sei se a conexão vai melhorar um pouco. Tirei o fone de novo. Vamos ver se melhora um pouco. Tá falhando ainda muito? Essa conexão, não sei se é a conexão, mas enfim. Tirei o fone. Se melhorou um pouquinho, você me fala. Então, todo esse capítulo é um capítulo muito desafiador para todos nós, porque nós estamos ainda numa faixa de muitas oscilações. Nós estamos ainda na construção de consolidação de virtudes. E todo esse processo é um processo ainda com muita dor e sofrimento, porque nós estamos num processo de deixar para trás tudo que fomos. E isso não é fácil. Até esse aspecto bruto, selvagem, que tivemos que assumir por conta de manter a nossa encarnação, até isso, deixar isso para trás, porque é como abandonar uma conquista. Mas, apesar de difícil, é um trabalho que nós precisamos fazer. E é um trabalho que nós não só precisamos fazer, nós devemos fazer. Então, o nosso estudo segue falando sobre a vingança primeiro. E quando a gente fala sobre a vingança, eu trago aqui uma coisa que nós estamos muito visualizando
estamos percebendo que é a cultura da vingança. E essa cultura da vingança é algo assim impressionante, porque nós que ainda estamos afeiçoados às novelas, às séries, onde a gente vai lá e aplaude aquele que esbofeteou, aquele que se vingou, aquele que foi lá e deu o troco. Ah, ele vai me pagar, e é na mesma moeda. Quando nós nos afeiçoamos a isso, nós alimentamos essa cultura da vingança. E essa vingança é algo que nós precisamos, no nosso processo de evolução, nós precisamos aniquilar. Nós estamos vivendo assoberbados por tantas, mas tantas notícias nas mídias. São as novelas, são as séries, impulsionando tudo isso, esse olho por olho, dente por dente, toma lá, dá cá. Mas nós que já estamos procurando nos evangelizarmos, nós que já estamos procurando nos educarmos através da doutrina do Cristo, nós precisamos ver que isso está acontecendo e não condiz mais com o que a gente acredita como sendo útil e necessário para o nosso desenvolvimento. Então, a cultura da vingança não nos cabe mais. E se a gente continuar, todo mundo fala isso, né? Se a gente continuar com essa história de olho por olho, dente por dente, vamos ficar todos cegos e todos banguelas. Não dá mais para continuar com esse tipo de conduta. Não nos cabe mais. Nós já estamos nos esclarecendo em torno dessa temática toda do capítulo, que é receber uma ofensa. Quando a gente fala de dar a outra face, não é virar o rosto para o outro bater. Receber uma ofensa, dá uma resposta diferenciada daquilo que você recebeu. Dá uma resposta mais positiva, mais fraterna, instrutiva. Então, nós já estamos entendendo que só será prejuízo se nós alimentarmos essa cultura toda. Todo esse estado de coisas. Isso não nos interessa mais. Não cabe mais para nós, estudantes da doutrina espírita, alimentarmos esse tipo de conduta. E tem um registro aqui, eu até escrevi aqui nos meus detalhes, que o esquecimento mata as injúrias, mas a vingança multiplica todas elas. Isso é dito que é uma frase de Benjamin Franklin. Então, quando a gente se apodera do esquecimento das injúrias, tanto é libertador para nós, quanto nos liberta do outro que nos ofendeu, nos machucou. E se ao contrário eu alimento a vingança, tudo isso se multiplica, se potencializa. E o prejuízo é de quem? É só nosso. E nós não estamos aqui de forma alguma para termos prejuízos. Nós estamos aqui para aproveitar dignamente o nosso tempo reencarnatório. Não temos tempo para alimentar coisas que não vão nos tirar do lugar de dor e sofrimento. A promessa que Deus nos deu foi de felicidade. E a felicidade nós sabemos que ainda é relativa. Mas, dentro dessa relatividade da felicidade, eu posso ser extremamente feliz. Se eu não alimentar vingança, se eu me esquecer das injúrias,
se eu der um outro retorno para as coisas que eu recebi de ruim. Então, todo esse processo que nós já estamos aprendendo é para que ele seja colocado em prática. Senão, não vale a pena. Que vale de nós ler todos os livros da obra kardeciana, só lermos e não colocarmos em prática. Não vai valer a pena. Então, a primeira instrução vem sobre a vingança, vem de Júlio Olivier, em Paris, 1862. E ele fala assim: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Olha que interessante. É um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros. E aí imagina, todos nós, 2025, ainda alimentando um costume da barbárie. Isso faz algum sentido? Não faz. Então, se um instrutor, que é um espírito mais claro, mais lúcido, mais experiente que nós, se ele vem nos instruir, se ele vem nos ajudar e nos diz que a vingança é um remanescente da barbárie, por que nós vamos alimentar isso? Então, ele continua assim: um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda a inspiram. Meus irmãos, se isso é um traço certo de atraso para os encarnados e desencarnados, nós precisamos levar em consideração. Nós estamos estudando, não é para ficar atrasado. Nós estamos estudando para que nós possamos evoluir e progredir. E quando nós evoluímos, progredimos, todas as testemunhas de desencarnados que nos cercam, também eles evoluem e progridem. Então, que façamos nosso papel. Que façamos nosso papel urgente, necessário. Atraso. Resquício de atraso. Alimentar a vingança. E ele continua assim: portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame ser espírita. Vingar-se é, bem sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Então, todas as vezes que a gente se lembrar desse ditado do Cristo, perdoa os vossos inimigos, perdoa os vossos desafetos. E quando Cristo nos deu essa instrução, ele não quis que a gente se afinizasse, caminhasse, braço a ombro, não é isso. É que a gente simplesmente entendesse que o irmão ainda tem muitas dificuldades e por isso ele dá o que pode e o que tem. E aí a gente liberta esse irmão para caminhar, desamarra, desacorrenta e a gente segue o nosso caminho. Então, todas as vezes que a gente alimentar essa cultura de atraso que é a vingança, nós estamos deixando de lado o nosso título de espírita cristão. Então, muitos verbos que estão relacionados a essa cultura que nós muitas vezes, mas muitas vezes conjugávamos e ainda conjugamos muitos verbos, por exemplo, o verbo agredir,
dominar, revidar. Então, esses verbos eram verbos ou são verbos que estão ligados a uma cultura de atraso. Não nos cabe mais manter uma conjugação de algo que significa resquício de selvageria. Então, não nos cabe mais nos envolvermos em agressões, dominações e revides. Não nos cabe a vingança. Que seja o nosso verbo hoje perdoar, agradecer, amar, trabalhar, construir, entender, tolerar, que sejam esses os nossos verbos. E a gente falou um pouquinho da cultura da vingança, mas a gente também fala da cultura do ódio. Nós estamos vivendo em um momento reencarnatório, o momento da transição planetária, um momento extremamente desafiador. É um rolo compressor que está passando por cima de nós. E, infelizmente, os espíritos que estão tendo sua última oportunidade nessa faixa vibratória estão manifestando ódio de uma forma absurda. Então, hoje nós estamos vendo essa cultura do ódio, principalmente nas mídias sociais, nas redes. Eles usam esse termo em inglês, né? Os haters. Então, nós estamos vendo isso acontecer o tempo inteiro. E nós que queremos, às vezes, usar nossas mídias, manifestar nossa opinião, nosso ponto de vista, muitas das vezes nos acanhamos, porque temos, sim, preocupação dos ataques de ódio que nos assolam. Mas por que tudo isso? Por que isso tudo está acontecendo? Além dos espíritos que estão revoltos nesse momento da transição planetária, ainda tem uma questão que está sendo muito alimentada, muito nutrida, que é a questão do preconceito. Hoje em dia, a gente encontra, infelizmente, se você é alto demais, se você é gordo, se você é baixo, se você tem cabelo crespo, se você tem cabelo liso, se você é bonito, se você é feio. Enfim, a discriminação e o preconceito gerando essa cultura de ódio. E aí eu trago uma frase que foi dita por Mandela. Mandela falou assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, uma pessoa precisa aprender. E se ela aprende a odiar, ela também pode aprender a amar. Então, Mandela foi muito feliz nessa citação, dizendo que nós, pais, famílias, educadores, nós estamos num papel muito importante e decisivo para que a cultura do ódio acabe, termine, porque nós estamos ensinando. Se a gente ensina alguém a odiar, nós temos potencial para ensinar qualquer pessoa a amar, inclusive a nós mesmos. Nós podemos fazer isso por nós. Então, o nosso papel é um papel de fundamental importância para que tudo isso acabe, para que esse resíduo de atraso e selvageria acabe. E a gente fala, né, que esses crimes de ódio também, que são motivados pelo preconceito, infelizmente, é tirado, a pessoa que sofre isso, ela
ela acaba sofrendo danos emocionais absurdos. Todo o seu equilíbrio vai por água abaixo, porque os ataques são absurdos. Então, as razões mais comuns que a gente encontra para a cultura do ódio é a sua raça, sua religião, sua orientação sexual, se é a deficiência física ou mental, a etnia, nacionalidade. A gente está vendo também o ódio em relação à idade, o etarismo aí. A gente está vendo essa cultura de ódio contra as mulheres, o número de feminicídio. Meu Deus do céu, que algo absurdo, inominado. O ódio na identidade de gênero, na opção sexual. Enfim, como Mandela disse, se nós estamos ensinando a odiar, nós podemos ensinar a amar. Isso precisa acabar. Nós estamos vivendo uma transição, onde nós iremos para uma faixa vibratória, onde o bem será privilegiado. E se nós não sairmos dessa faixa de vingança e ódio, nós não vamos habitar um planeta regenerado. Não vamos. Então, vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos deu. Enquanto pais, mães, tutores, professores, vizinhos, pessoas maduras, mais experientes, vamos aproveitar e educar, ensinar a amar, ensinar a respeitar, a tolerar. E lembrando que tudo isso é crime. E há que ser denunciado, porque nós contamos com a justiça aqui na Terra. Talvez em algumas vezes a justiça pode falhar, mas nós sabemos que a justiça divina não falha. Mas independentemente da justiça aqui na Terra, algumas vezes não demonstrar total eficácia, eficiência, o que for, nós precisamos denunciar. Isso não pode ficar impune. Então, o instrutor que fala de ódio no Evangelho segundo o Espiritismo é Fénelon. E ele fala assim: amai-vos uns aos outros e serei felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Então, Fénelon vem nos dizer, vem nos esclarecer, vem nos instruir que nós precisamos nos esforçar para amar aqueles que nos inspiram indiferença, ódio, desprezo. Mas se a gente não conseguir expressar esse amor que nos pede o instrutor espiritual, que a gente, pelo menos, se esforce para fazer uma prece, para fazer uma rogativa ao Pai. Porque nós, enquanto espíritos imperfeitos, ainda com muitas dificuldades, talvez não consigamos amar aquele que é indiferente a tudo e a todos, aquele que prega e dissemina o ódio, o desprezo. Talvez a gente ainda não consiga, mas fazer uma prece nós conseguimos. Isso nós conseguimos. Então, o que o Cristo nos pede, o que a doutrina nos pede é esforço. Então, o nosso esforço pode partir daí. E o instrutor fala, né? Que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos distancia. Então, se nós queremos nos aproximar de Deus, nós precisamos nos esforçar. Através, primeiramente, da prece para aquele que
que alimenta essa cultura, que desestabiliza a sociedade. Nós começamos pela prece, começamos por uma vibração fraternal e, em algum momento, a gente estará aprendendo a amar a todos. E o outro tema do Evangelho é o duelo. E o duelo, no capítulo, tem 5 instrutores, para que a gente entenda que esse tema é um tema muito sensível. Apesar desse tema estar lá no Evangelho muito relacionado àquele duelo antigo, aquele duelo pela honra, mas 5 instrutores vieram falar sobre o duelo. Então, a gente pode ampliar esse ponto de vista. A gente pode ampliar esse ponto de vista para os nossos dias atuais. Nós estamos o tempo inteiro em competição. Estamos o tempo inteiro medindo força. Estamos o tempo inteiro querendo ter razão, querendo aparecer e diminuir o outro. Nós estamos o tempo inteiro duelando. E duelando também entre o bem e o mal que habita em nós. Essa luz e essa sombra. Então, esse tema, o duelo, é um tema muito sensível. Apesar de ter uma conotação especial no Evangelho, mas ele precisa ser ampliado. O nosso ponto de vista precisa ser ampliado em relação a isso. E não é por acaso que 5 instrutores se manifestaram para falar do duelo. E a gente vê o duelo acontecendo nas brigas de torcida. Gente, essa semana, eu não sei se vocês viram o noticiário, uma coisa dantesca que aconteceu em São Paulo, aí na cidade de vocês. Dantesca. E eu não vou nem comentar aqui, porque nós não queremos baixar a vibração. Então, nós estamos vendo duelos selvagens. É o retorno àquele estado primitivo que nós já fomos e que não queremos mais ser. Se a gente analisa a nossa reencarnação, por que nós estamos reencarnando? Nós estamos reencarnando para a nossa transformação moral. Nós estamos reencarnando para que a gente passe pelas provas e expiações e aprenda e não cometa os mesmos erros de novo e mais uma vez. Mas se nós passarmos pelas expiações e pelas provas, sem que a gente sinta, nós não vamos aprender. Então, esse tema é um tema muito importante para nós. Precisamos entender que dentro de nós ainda vive muita sombra, mas há, em essência, luz. E nós precisamos lutar em favor de nossa luz. Precisamos lutar para que o que prevaleça seja a luz e não a sombra. Para que o duelo entre o amor e a indiferença, quem ganhe seja o amor. Precisamos lutar para que o duelo entre o que fomos e o que queremos ser, que ganhe o que vai vir a ser. E esse duelo é um duelo que nos cabe esforço diário, vigilância constante, porque todos nós entendemos, todos nós sabemos quando nós estamos entrando em desequilíbrio, quando o nosso tom de voz aumenta, quando nós atiramos objetos usando uma força desproporcional,
quando nós usamos palavras de baixo calão, nós sabemos quando nós estamos caminhando para o desequilíbrio. E se nós exercermos a vigilância em nossos sentimentos, em nosso pensamento, o duelo da sombra contra a luz, a sombra não será a vencedora, porque nós estamos vigilantes, nós estamos nos observando, nós estamos vendo e nós já conhecemos os instrumentos, os mecanismos para que a gente retorne ao reequilíbrio. Então, o duelo é algo que nós precisamos observar. Então, são 5 instrutores, né? Adolfo, bispo de Argel, Santo Agostinho, Francisco Xavier, um espírito protetor e Agostinho. 5 instrutores. E eu trouxe um pedacinho de cada instrução, tá? Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. É a instrução de Fenelon. Então, quando o instrutor vem dizer para a gente que poucos, né, que todos nós já entendemos que temos dificuldades no caminho, que temos pedras no caminho, mas se nós já entendemos que a nossa jornada aqui ainda é de percalços, se nós já entendemos isso, por que nós deixamos os nossos pés tropeçarem? Por que nós nos deixamos cair? Por que nós nos deixamos sucumbir? Então, o instrutor vem falar para a gente que a gente já tem instrumentos, recursos, instruções suficientes para que a gente se observe e observe o caminho. E quando a gente fala observar o caminho, nós estamos falando nas relações. Precisamos observar, porque a nossa doutrina é uma doutrina de relacionamento e todas as consequências delas. Nós vamos, através dos relacionamentos, colher as consequências boas e ruins. As boas, ótimo, vai agregar a nossa conquista, a conquista que levaremos para o nosso caminhar. Mas as consequências ruins, nós vamos ter que nos realinhar. Nada ficará sem o reajuste. A lei de Deus é a lei de justiça, amor e caridade. Então, se nós já entendemos tantas coisas, por que nós ainda estamos tão incautos? E o instrutor vem nos dizer isso. Não nos deixe que os passos desviem do caminho reto. Atenção, vigilância. Vamos ficar mais fortes em relação às tentações que querem nos tirar do equilíbrio. E o próximo instrutor é Santo Agostinho. Deus vos ortogou o direito de vida e de morte. Perdão, é uma pergunta. Deus vos outorgou o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não. Só a natureza conferiu ele esse direito, para se reformar e construir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Como o suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus. E a um e a outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. É a mensagem de Santo Agostinho. Então, quando o Santo Agostinho fala que o duelista é como um suicida,
Não há como negar. Nós sabemos que os suicídios são diretos, conscientes e inconscientes. Mas, nesse caso, um duelo de gangue, por exemplo, um duelo de torcida, por exemplo, estão indo ambas as gangues para um suicídio, expondo suas vidas para um assassínio. Então, quando o instrutor fala para a gente, Deus não deu o direito a nenhum de nós de tirarmos a nossa vida, nem de tirar a vida do outro. Isso é uma questão da natureza, é uma questão de esgotamento dos fluidos, é o momento. Mas não é para que a gente entre em disputas de morte. A gente fala às vezes, né? Ah, risco de vida, risco de morte. Então não é para que a gente se exponha, para que a gente se coloque nesse lugar de suicida. O outro instrutor é um espírito protetor. Ele fala assim: ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Muito linda a instrução, né? Toda vez que a gente entende que não basta só que a gente queira fazer o bem. Precisa e é necessário que a gente combata o mal, que a gente use nossas forças, nossa inteligência, para que a gente combata e para que a gente não se afinize ao mal, para que a gente não normalize o mal. E, infelizmente, o mal está caindo na mente, no coração de muitas pessoas, na fala de muitos irmãos nossos, como normal. Ah, é assim mesmo. É normal. Que nós não normalizemos o mal. Que a gente se empenhe para que isso seja debelado. Para que essa cultura da vingança, do ódio e do duelo, que é uma prática do mal, para que ela se extermine. Mais uma instrução. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituído pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou. Então, quando a gente lê essa instrução, Francisco Xavier, ele fala pra gente, né? Quando é que a gente vai crescer? Quando é que a gente vai amadurecer? Quando é que a gente vai entender o valor da caridade? Quando é que a gente vai entender o valor do amor? E principalmente o valor da humildade, que o Cristo tanto trabalhou e exemplificou para todos nós. Então, é tempo de amadurecer, é tempo de despertar para que determinadas problemáticas da vida não sejam constantes em nosso projeto reencarnatório. Nós já temos condições de dar o nosso melhor para que mais paz, bem, tranquilidade,
discernimento more em nós. Nós já temos condições de, como o instrutor ali falou, a gente já tem condição de observar o mal e não aceitá-lo como normal. Não é normal. Não é o projeto de Deus para a nossa vida. A vingança, o ódio, o duelo, não é o projeto de Deus. O projeto de Deus para a nossa vida é felicidade. E aí, para terminar a nota do última instrução, o duelo remanescente dos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. É a lição de Agostinho. Então, quando a nossa consciência se expandir, realmente se expandir, quando a nossa convicção ficar realmente segura em relação à vida futura, em relação ao porvir, em relação à nossa vida que nunca se extingue, que continua, que todas as consequências terão que ser reabilitadas, quando a gente tiver real convicção disso, certeza disso, aí sim a gente vai estar construindo um mundo de paz, um mundo com valores éticos, morais. Mas para isso, a gente precisa de fato e verdade nos imbuirmos do nosso papel de educadores. Porque, como disse Mandela, nós ensinamos a odiar. Então, nós precisamos ensinar a amar. E o nosso papel nós precisamos fazer. Eu trago também mais um registro. Ali nós terminamos no Evangelho, mas há um registro no livro Vinha de Luz, e o título se chama Nos Dons do Cristo. E tem um registro bem interessante sobre esse tema da noite de hoje. Emmanuel fala assim: a alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Então, Emmanuel vem dizer para a gente que a gente já entende, a gente já percebe, nós já temos os recursos mentais, intelectuais, nós já temos, mas ainda estamos muito agarrados no que fomos e não estamos fixando o nosso olhar no vir a ser. E o nosso ponto de vista precisa mudar. Nós precisamos olhar para frente, na nossa construção, no nosso vir a ser. E ele continua assim: o campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Então, essa luta está aqui dentro, está aqui no nosso coração, nas nossas emoções, no nosso íntimo. E ele fala aqui, que luta é essa? É a luta da animalidade versus a espiritualidade. Então, nós, como disse Emmanuel, já temos as instruções, nós já temos o entendimento, nós já temos tudo isso, mas ainda estamos tão agarrados no que fomos, no que éramos. Nós precisamos deixar esse homem velho para trás, deixar essa estrutura que não nos serve mais, que nos acanha a vida, nos infelicita a vida. E essa luta, esse duelo, como diz Emmanuel aqui, de animalidade e espiritualidade, a animalidade precisa ficar lá para trás. Lá para trás, no lugar onde ela habitou, onde ela foi necessária e não é mais.
O nosso lugar agora, a nossa busca agora, é a busca pela espiritualidade, pelo amor. A busca de nos humanizarmos, de nos vermos como irmãos em família universal. Essa é a nossa busca. Então, nós vamos terminando o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo muito a oportunidade dessas reflexões, mas contando, né, que todos nós tenhamos sempre a vontade de nos melhorarmos, mas que não nos sintamos culpados se nós ainda não estamos conseguindo fazer tudo o que nos é necessário, mas que a gente se sinta responsável por nossa reforma íntima, como disse ali a Geórgia, que a gente se sinta responsável pela nossa construção de ser humano. Então eu vou fazer a nossa prece para encerrar o estudo. Amado Jesus, aqui estamos nós ao término de nossas reflexões. Que todas essas reflexões contidas no Evangelho possam ressoar em nossas mentes e em nossos corações e promover, Senhor, um sentimento de mudança, um sentimento de aprimoramento de nossas atitudes, de nossos valores. Pedimos, Senhor, que quando nos faltar a força para que nós sejamos esses exemplos que o Cristo nos pede, quando nos faltar a força, Senhor, supra-nos desta força amorosa que nos mantém em equilíbrio, em paz e sanidade. Contamos sempre com as instruções, sugestões dos nossos guias e mentores que estão sempre ao nosso lado, que nós tenhamos ouvido de ouvir todas as sugestões fraternais e amorosas, que nós podemos usar o nosso livre-arbítrio para que possamos fazer melhores escolhas e caminhar o mais reto possível. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que tenhamos uma ótima noite de descanso, de repouso do corpo físico e do corpo perispiritual. Que assim seja. Uma boa noite, meus irmãos. Fiquem com Jesus.